paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o professor Gerson Willi. Você está acompanhando comigo agora a lição de número 6. Aliás, você vai acompanhar comigo agora a lição de número 6 dessas lições especiais que nós estamos gravando a respeito do livro de Esdras e Neemias. Tem sido uma bênção. Hoje nós vamos falar propriamente dito do início do livro de Esdras e como se deu a reconstrução dos muros. Então, eu quero convidar você a estar abrindo aí a sua Bíblia. Então, acompanhando já comigo aqui no nosso textuário, que se encontra em Isaías, capítulo 60, e o versículo 18, que diz assim: Nunca mais se ouvirá violência na tua terra, e desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. A verdade prática diz que somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizar a obra de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias, capítulo 1, e capítulo 3, nós vamos falar hoje a respeito de Neemias, como eu já disse no início, capítulo 3, versículo 1 e 4, e outros versículos adiante. Primeiro, versículo diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, versículo 1 e 9. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o meu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então eu temi de sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste com o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê na tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que o reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se o rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio Eufrates, para me permitirem passar e entrar em Judá, como também a carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para os vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar. E o rei mais deu, né? Porque a boa mão de Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, né? Cavaleiros para ajudar nessa proteção de Neemias. Então, até aqui, já nesse início, né, que nós estamos vendo a respeito de Neemias, a gente vai ver que Deus também desperta um rei para ajudá-lo nessa obra. Então, nós teremos nessa aula aqui, irmãos, 6 objetivos. Eu vou procurar ser um pouco objetivo também, né? Para o vídeo não ficar tão alongado. Mas o primeiro deles é mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Como foi que isso aconteceu, né? Saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. Explicar como Neemias iniciou a construção dos muros, compreender que o levantamento dos muros provocou uma grande oposição, como é de praxe o inimigo se levantar, apontar como foi a inauguração solene dos muros
E o versículo, aliás, o ponto 6, conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros nos traz, né? Então, o nosso primeiro tópico diz que Deus responde às orações de Neemias. A gente vai ver, né, que Esdras estava ali na questão da construção do templo e Neemias na construção dos muros e da cidade propriamente dita, né? Ao iniciarmos o livro de Neemias, observamos uma sucessão de eventos, né, de acontecimentos que foram cruciais para a restauração da identidade do povo judeu. Por que a restauração da identidade? Né? Porque o povo, né, se identificava com a cidade, né, era a cidade onde Deus habitava. Quando a gente lê em Esdras, né, a gente vai ver que o rei Ciro, né, e o rei Dário, ele vai dizer ali a cidade, né, onde o grande Deus habita, onde a Arca da Aliança ficava, onde os escritos, os salmos, né, onde dizia que Deus tinha prazer em Jerusalém. Então, o primeiro acontecimento, como a gente viu no capítulo 1, versículo 2, Deus envia os emissários até Neemias, o seu irmão Anani, e Neemias vai perguntar como é que está lá a cidade. E as novas, né, que Anani traz a Neemias não são novas, não são boas novas, né? São más, né? Más notícias, né? Que o povo estava em miséria, que a situação do povo estava em desgraça, e Neemias se sentiu compungido com essa situação. O interessante aqui, irmãos, é que Neemias exercia uma função especial de copeiro do rei. E aí você vê que Neemias não é egoísta, ele poderia ter dito assim, o pessoal lá está se dando mal, mas eu estou me dando bem aqui, né? Nesse reinado, está dando tudo certo, nesse reinado persa aqui, e graças a Deus, Deus me abençoou, e uns eles abençoam e outros não, né? Tem gente que pensa desse jeito, mas Neemias ele vai fazer de uma forma diferente. Né? A gente vai ver aqui que Neemias se angustia e fica triste pelo acontecimento, né? Fica desterrado, né? E aí do versículo 1, do capítulo 4, capítulo 1 e versículo 4, vai dizer que Neemias se angustia e chora por conta desse problema, né? Olha, a cidade está desolada, as portas estão tudo queimadas, o pessoal que ficou lá, que não foi levado cativo, está lá jogado, as misérias, estão as traças, o povo está na ruína. Então, irmãos, quem realmente serve a Deus, ele cumpre aquela lei, né? Ama o teu Deus de todo o teu coração. Eu sei que é impossível nós fazermos isso sem a presença do Espírito Santo. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Neemias sentiu a dor do próximo, sentiu a sua identidade também corroída, né? A sua identidade estragada, a identidade do seu povo estragada por conta da desgraça que havia ali em Jerusalém. Então, Neemias ora, chora, se angustia, ele ficou dias assim. Se a gente ler, irmãos, de uma vez, a gente vai pensar que Neemias ficou triste ali, acabrunhado, né? Com o coração roto por causa disso, mas a gente vai ver que ele passou dias, né? Não foi momentos assim de horas, ele ficou dias angustiado, pensando naquela situação. Ele estava realmente chorando com os que choram. Então, Deus ele responde às orações de Neemias. Neemias ele entra na presença do rei para servir né, o suco, né, o vinho dele, e ele tinha uma função perigosa, né, que era a função de copeiro. Qual era a função de copeiro naquela época? Não era só chegar na mesa do rei e entregar ali o vinho como um garçom. O copeiro ele experimentava o vinho do rei horas antes do rei tomar esse vinho, para que se caso tivesse algum veneno, então o veneno não pegasse no rei, pegasse no copeiro. E olha só que interessante, Neemias ele não poderia se apresentar diante do rei com um olhar, com o semblante entristecido, tinha que aparentar todo o tempo alegre para dizer que o vinho que ele bebeu causou bem-estar nele. Se por acaso ele chegasse com a cara entristecida, né, com a cara para baixo, o rei ia dizer, opa, tem alguma coisa errada aí, você bebeu o quê? Né? Isso aqui que você está me servindo, porque você está me servindo, lhe fez mal e você está me servindo, né? Então ele poderia receber a pena de morte, mas não foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias chega entristecido e Deus responde às orações de Neemias como, né? Deus responde, né, às orações de Neemias quando o rei pergunta a ele, Neemias, que tristeza é essa? Essa tristeza não é de doença. O próprio rei responde a Neemias, né? Essa é uma tristeza de espírito. Diga o que é que você tem.
É por isso que quando a gente vai ler aqui nesses versículos, né, Neemias diz assim: então eu temi, né, ele temeu. Mas aí Neemias se enche de coragem e ele diz para o rei: olha, rei, vive eternamente. Como eu poderia estar alegre se a cidade dos meus pais, onde estão os sepulcros dos meus pais, está desolada, né? Está arrasada, né? Então o rei, ele é usado por Deus para atender o pedido de Neemias, aqui nesses dois pontos aqui, e pergunta a Neemias: o que é que você quer que eu faça? E aí Neemias diz: eu preciso de ir para lá. Quando você vai ler essa passagem, irmãos, você vai ver que é uma pessoa amedrontada, com medo do rei, passa automaticamente a ter ousadia. Você vai ver que Neemias vai pedir a madeira, vai pedir uma guarda, vai pedir cartas, vai se paramentar todo para chegar até Jerusalém. Então ele passa de temor para encorajamento, e é isso que o Espírito Santo de Deus faz quando ele nos chama para a sua obra. Às vezes a gente recebe um pouco de receio, um temor, não sei se eu vou ter condições de fazer, mas logo vem a graça, né, a ousadia, como o apóstolo Paulo disse: vocês não receberam o espírito de temor, né, mas de ousadia, de poder em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Deus para todos sempre. Então esses aqui foram os primeiros acontecimentos que levaram a que Neemias fosse enviado até Jerusalém, e o rei atende a sua petição e já está ali preocupado, né, com saudade de Neemias, e diz assim: você vai voltar quando, né? Eu deixo você, mas você vai voltar quando? Preciso saber quando você volta, né? Porque certamente o rei tinha alguma espécie de graça, né, sobre Neemias, gostava do trabalho de Neemias, né? Então, continuando aqui no nosso ponto 2, né? Neemias chega a Jerusalém. Então, Neemias vai, pede autorização para chegar até ao depósito de madeira do rei, né? E leva ali as suas provisões para chegarem ali até aquela cidade, né, de Jerusalém. Então Neemias chega a Jerusalém com o propósito que Deus, né, esse Deus aqui tem que ser com maiúsculo, acabei deixando minúsculo, tinha lhe dado em seu coração, mas aguardou o tempo certo para falar, averiguando e orando sobre as condições. Né? Quando Neemias chega lá em Jerusalém, né, ele faz o levantamento do acampamento, né, da situação que estava acontecendo lá, vai à noite olhando nos escombros para ver como estava, mas Neemias não tinha revelado ainda às pessoas que estavam com ele o que tinha se passado com ele e o rei, né? Poxa, o que é que Neemias está fazendo aqui? Não diz nada, mas ele estava em silêncio. O crente tem que ser prudente, né? Ele deve falar na hora certa. Ele averigou a situação. Acredito que estava ali ainda orando com Deus. Lembre os irmãos que os tópicos estão aqui dentro das nossas configurações, o tópico 1 e o tópico 2, né? E depois ele chega e declara às pessoas por que ele estava ali, né? Em Neemias capítulo 12, né, do versículo 2 ao 16, vai falar a respeito disso. Né? Neemias vai declarar por que estava ali, né? E logo depois, aliás, ele vai olhar e logo depois ele vai declarar por que ele estava naquele local, né? Por que ele estava, porque estava ali, como Deus tinha operado, e perguntou se as pessoas iam estar com ele. Eles disseram: sim, edificaremos o muro, porque estamos vendo que a mão de Deus está com você, né? Então, veja aqui que nós podemos tirar. Essa lição aqui, irmãos, é uma lição de aplicação pessoal, certo? Espiritual para as nossas vidas. Prudência na hora de falar. Não é toda vida que você fala com as pessoas o que você está sentindo. Você precisa averiguar, analisar, você precisa entender o que está acontecendo. Então, aqui no nosso ponto, no nosso tópico 3, né? O plano de Neemias, né? Neemias faz um plano, depois a gente vai ver a tática de Neemias e a união dos judeus ficou ameaçada. A gente vai ver por que a união dos judeus ficou ameaçada, né? Então, em Neemias capítulo 3, a gente vai ver que Neemias divide as tarefas com os obreiros, né? Ele vai ser organizado. O interessante é que quando você vê Neemias ali no primeiro slide que a gente mostrou, temeroso, de temeroso ele passa para a pessoa ousada e ele vai como se uma espécie de cronograma. Deus dá para ele cronograma o que ele ia precisar, da autorização. Deus dá não só as ferramentas materiais, mas as mentais.
E isso reflete as nossas vidas, né? Que Deus ele dá para nós todos os utensílios, né? Todas as ferramentas para que a obra de Deus avance, porque o maior interessado na obra de Deus é o próprio Deus. Então, em Neemias 13 a gente vai ver, né, como Deus ele vai prover essas, essas medidas de organizar as tarefas. Neemias aqui era um copeiro e agora ele é um excelente administrador, né? Então as funções são distribuídas pensando em aproveitar o máximo das qualidades de cada um e também a proteção das possíveis ameaças. E a gente vai ver essas ameaças lá na frente. E aqui, em Neemias capítulo 5, a gente vai ver um conflito que se deu entre os judeus ricos e os judeus pobres, né? O próprio comentarista, né, o saudoso pastor Eurico, ele vai dizer que vai tratar desse assunto no capítulo 8, né, na lição 8. Então, nós vamos falar isso apenas na lição 8 para não sermos repetitivos, né, redundantes. Então, chegamos aqui no nosso ponto 4, né? O levantamento dos muros provocou uma grande oposição. Quando Neemias começa a fazer os muros propriamente ditos, tampar as brechas, os inimigos se levantam furtivamente, né? Iniciada a edificação dos muros, né? O reparo, os inimigos começam a usar estratégia de desencorajamento e afronta, né? Eles primeiro zombam do trabalho que estava sendo feito, eles começam a rir do trabalho. Porventura, eles vão levantar esse muro de um dia para a noite e ainda dizem assim, se eles levantarem, uma raposa passando por cima acabará derrubando. A raposa é um animal muito leve, né? E eles disseram que se uma raposa passasse em cima do muro que Neemias haveria de construir, com certeza ele não ia construir, aliás, não ia ter uma fixação, o muro ia se acabar. Não é assim que acontece? O diabo dizendo que o nosso trabalho não tem fruto no Senhor, mas o apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos ser abundantes em todo o tempo na obra de Deus, firmes e constantes, porque o nosso trabalho não é vão, né? Não é vão no Senhor, ele tem uma recompensa, né? E a recompensa é de Deus, né? Os inimigos começam a soltar ameaças veladas e também por trás ali, né? Eles começam a dizer que podem invadir a qualquer momento, matar. Então, a gente vai ver quais foram as estratégias de Neemias para que eles vencessem esse tipo de afronta, né? Outra tentativa era de incutir um medo dentro do povo e do próprio Neemias, que era o líder da obra, né? O que eles faziam? Armavam ciladas para Neemias, enviaram cartas chamando Neemias para uma festa, mas Neemias disse que Deus lhe mostrou que aquilo era uma cilada, e ele manda uma carta de volta dizendo, eu não tenho condições de parar a obra para ir até vocês festejar, porque eu estou numa obra de Deus, eu estou numa grande obra. E aí, irmãos, é uma lição que tiramos para nós. Nós não podemos parar a obra de Deus para viver em trivialidades, ou seja, em coisas que não agradam a Deus, em coisas supérfluas, né? Pessoas que abandonam a obra de Deus simplesmente para... não estou falando de que você não tenha seu lazer, né? Eu estou dizendo pessoas que... Vamos dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, né? Você gosta de jogar videogame, um exemplo. Você deixa de ir para o culto, deixa de evangelizar porque você quer assistir um filme, jogar um videogame hoje, pronto, e você sabia que naquele dia era o seu local. Então, o cristão verdadeiro, ele tem que estar atento a essas coisas. Ele não pode viver uma vida fútil, né, de conversas paralelas o tempo todo. Tem pessoas que gostam disso, conversas paralelas, que não agradam a Deus. Usei aqui videogame mais para os jovens, né? Mas redes sociais demais, né? E coisas exageradas. E aqui o diabo ele vai tentando fazer com que você tire o foco da obra. Mas você que é um crente verdadeiro, que está na obra de Deus, tem que responder como Neemias respondeu. Eu não posso parar a obra, eu não posso parar e ir até vocês, porque eu estou numa grande obra. E Neemias vai dizer, mas Deus me dava discernimento que aquilo ali era uma armadilha, né? Da outra vez marcou até com ele no templo, né? Mas ele disse, eu não fui lá, porque eu sabia que era uma armadilha para me matar. Então, quais foram as armas que Neemias usou para se livrar dessas afrontas, dessa investida do inimigo? A primeira coisa, a zombaria. Neemias ele venceu com oração e determinação, irmãos. O inimigo zomba, né? E a gente tem que lembrar em Efésios capítulo 6, que o apóstolo vai dizer, eu acredito que é o versículo 18, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, né?
mas contra os principados e as potestades. Então, quando a gente fala em zombaria do inimigo, o diabo pode estar usando uma pessoa, você que se converteu agora, para zombar de você, que você não vai continuar, não vai passar um mês dentro da igreja, não vai passar, que essa prova que você vai vir, você não vai conseguir vencer, e talvez zombe do trabalho, às vezes até pequenino, o trabalho que você está fazendo com tanto amor e é zombado por causa disso, né? Eu estou fazendo uma aplicação bem pessoal dessa lição para que você possa fixar também a história de Neemias, que é tão importante. Então Neemias continua orando, e eu orei ao Senhor nosso Deus. Quando a gente vai ver as zombarias, cada coisa que a gente recebe aqui de ameaça, né, a respeito de Neemias, Neemias responde com oração e construção e trabalho, né? Então as ameaças também foram vencidas com oração, preparo e vigilância. O que é que Neemias faz? Ele diz o seguinte, que com uma mão os pedreiros trabalhavam, né, montando ali, colocando a argamassa, o cimento, colocando os tijolos, e com a outra segurava a espada, né, colocava a espada ali pronto para a batalha. E isso aí dá uma visão para as nossas vidas, né? Orai e vigiai. Na oração você se edifica, alimenta a sua alma, e você vigilante para que o diabo ele não use a sua carne para o pecado, né, e não possa tragar a sua vida. Neemias ele tinha esses dois pontos, ele orava e ele vigiava. Ele colocava os pedreiros para fazerem a construção, mas ao mesmo tempo os pedreiros eram guerreiros. E é assim que nós somos, irmãos, na obra de Deus. Somos construtores, somos pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro, e ao mesmo tempo somos soldados de Cristo, como diz ali em 2 Timóteo, que nenhum soldado foi chamado para viver de qualquer maneira. Ele luta a fim de agradar aquele a qual o chamou para esta luta, né? Então, o medo, ele vence pela fé e incentivo dos dirigentes. Os dirigentes daquele local, né, que estavam ali com Neemias, ele insta os pedreiros, né, os obreiros daquele local, para que continuem, porque Deus estava no negócio. E eles conseguiram avançar na obra dessa maneira, fazendo com que a obra não fosse embargada, como aconteceu ali no livro de Esdras, que a gente viu, foi uma coisa bem diferente, né? Deus ele usa diferentes maneiras, ali Deus usou os profetas, e agora Deus está usando Neemias para continuar, e os dirigentes dizendo, vamos continuar, Deus está conosco, espada numa mão, colher de pedreira na outra, né? Levando o carro de entulhos, né? Digamos assim, a carroça de entulhos para fora, mas observando, para ver se não tem algum inimigo à espreita. É assim a vida do cristão, trabalhando na obra de Deus e vigiando, porque o diabo tem as suas artimanhas. Diga aí, irmão, se Neemias fosse descansado. Os inimigos observaram que Neemias estava preparado e eles deram recuo, né? E a gente vai ver isso aqui na frente, né? Então chegamos no nosso penúltimo ponto, né? O muro foi solenemente inaugurado. Então, quando colocou as brechas, quando fechou as brechas, quando o muro foi fechado, os sacerdotes foram purificados. O som da celebração era tão alto que podia ouvir-se de muito longe, né? Então o povo fez aquela celebração. O povo de Israel era um povo festeiro, né? E gostava de agradecer a Deus. E assim somos nós. Gostamos de agradecer a Deus, fazemos cultos, né? De agradecimento e celebração, né? Então, para a edificação dos muros foram convocados os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Então, a festa foi enorme ali. O nosso segundo subtópico 2 aqui diz: o ato de edificação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, os quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. Então, irmãos, nenhuma celebração a Deus pode acontecer sem que haja sacrifício de nossa parte. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos prestar o nosso culto racional e oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivos. Existia um sacrifício morto, né, que era matando o animal ali no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o nosso sacrifício é vivo, em adoração a Deus, com o coração disposto, né, a fazer a obra de Deus, né? Então isso aconteceu, foi uma festa muito grande. Os inimigos tiveram que reconhecer que Deus realmente estava naquela obra. Até os inimigos, irmãos, reconheceram. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus,
que pessoas às vezes são usadas pelo diabo, até elas, né, reconhecem que Deus está naquele negócio. Que a gente vê no livro de Daniel, quando Daniel é jogado na cova dos leões, quando Sadraque, Mesaque e Abidênego são lançados na fornalha de fogo, a gente vê que o rei, né, tanto Dário que lançou Daniel na cova dos leões, que aí foi, claro, por armação, mas agora eu acho melhor isso de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que o rei realmente foi ele que colocou, ele sai dizendo, o Senhor Deus que livrou vocês, né? Ele é o Deus que livra. Então, até os inimigos Deus faz entender que Deus está conosco, se você permanecer firme e constante. Então, a gente vai ver aqui a grande celebração. Os judeus, os levitas foram purificados, porque sem purificação não há como haver celebração. Então, queridos, chegamos ao nosso ponto final. Os muros trazem ensino simbólico importante. Qual é a simbologia que essa lição traz a respeito desses muros, né? A Bíblia fala da salvação como um muro, né? É um muro de proteção das nossas vidas que separa o mundo. A gente vai ver ali em Malaquias, diz assim, eis que eu farei separação entre os que não servem a Deus e os que servem a Satanás, né? E aí nós temos essa separação. A nossa salvação é um muro que nos guarda, né? E nós devemos estar edificando essa salvação, esse muro, até aquele grande dia. No nosso subtópico 2 aqui desse ponto 6, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Então, dentro desse muro, não é um muro de exclusão, mas é um muro de proteção, né? As pessoas olham para nós dizendo que nós estamos presos. E aí a gente olhar e vai dizer, não, vocês que estão presos nesse mundo de pecado, né? Presos, amarrados, nós estamos no muro de proteção, que é a lei de Deus sobre as nossas vidas, que é a graça de Deus que faz com que a gente não use a carne como desculpa, né, da fraqueza da carne para pecar. E no nosso subtópico 3 diz que o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo, como foi o que eu acabei de dizer aqui, né? O reino das trevas e o reino da luz. Então, queridos irmãos, essa lição vai falar sobre isso. Existe essa separação, né? Edificando, trabalhando na obra de Deus, fazendo que a obra de Deus ela seja o quê? Verdadeira na sua vida e ela seja constante. Com um lado você trabalha, né? Com um lado das suas emoções, da sua força, e com o outro você vigia. Você observa porque a Bíblia diz o quê? Um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Então, queridos irmãos, chegamos ao final da nossa lição. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui esse momento nos assistindo. Se você gostou dessa aula, se você gostou dos nossos vídeos, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar aí no gostei para ter relevância nas nossas publicações. Os slides estão aqui na descrição do nosso vídeo e eu quero agradecer essa oportunidade. E estamos aqui também domingo gravando a lição de Josué ao vivo a partir das 9 horas. Então, nos vemos domingo, se Deus quiser, e mais uma vez que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém.